boa tarde a todos. Aqui é o Pai Leonardo de Ogum, no canal Falando de Umbanda. Pessoal, gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho discutido pouco, mas que é o fundamento. A Umbanda existem vários fundamentos, e eu creio que está faltando explicar um pouco para vocês. Então vamos lá. Quais são os fundamentos que nós utilizamos hoje na Umbanda, principalmente nos trabalhos, que eu acho que são os principais que têm que ser explicados? Um deles é a defumação. Consiste no turíbulo com carvão em brasa, nós vamos jogando as ervas dentro secas e com a fumaça nós vamos fazendo a limpeza energética do local, nós vamos fazendo a limpeza energética nos filhos. Ah, pai, mas eu tenho visto que na casa não tem sido feito defumação. Realmente não tem sido feito. Só que nós estamos limpando com incenso antes da gira. E por que que eu não estou limpando com a defumação? Gente, eu acho que por mais que o fundamento seja importante, por mais que nós tenhamos que manter a tradição, nós temos que nos adequar também às situações que estão ocorrendo. Nós estamos com várias pessoas com problemas respiratórios. Então, as pessoas com problema respiratório, nós temos idosos, crianças que frequentam a casa. A pessoa já está com problema respiratório. Se eu encho a casa de fumaça, piora a saúde da pessoa. Então, a minha responsabilidade está indo por água abaixo. Como que eu estou pensando só no fundamento, mas eu não estou pensando em quem está dentro da casa? Nós temos que pensar num todo. Então, por isso que nesse momento, as pessoas estão me cobrando a defumação. Eu não estou fazendo defumação porque eu sou relapso. Pelo contrário, eu estou fazendo porque eu penso nas pessoas. Tá? Mas nós estamos limpando com incensos. E no final acaba tendo a mesma limpeza energética. Outro fundamento muito importante é o bate-cabeça. Nós fazemos o bate-cabeça sempre antes da gira. Então, na minha casa, para quem não é meu filho de santo, não conhece, nós estendemos uma esteira no chão e as pessoas batem a cabeça em cima da esteira. Eu acho que é melhor porque evita a friagem. Também lembrando, em decorrência de algumas pessoas que tenham problema de saúde, deitar direto no chão pode pegar uma friagem maior. Inclusive nós temos pessoas que trabalham de meia por conta desse tipo de problema. Várias casas, o médium leva sua toalhinha de pescoço, estende no chão e vai bater cabeça só na toalhinha. Tá certo também. Cada casa tem o seu fundamento, mas o fundamento do bate-cabeça ele é universal. Um fundamento que eu abri mão e já vi alguns pais de santo, amigos meus, falando pra mim assim, poxa, mas você é pai de santo e você não faz seus filhos te pedirem a bênção? Não. Gente, a questão de pedir a bênção e beijar a mão, por que que eu abri mão disso? E eu não ensino isso na casa. Eu tenho alguns filhos que se sentem à vontade, me pedem a bênção, beijam a mão. Não tem problema nenhum. Respeito, correspondo. Mas por que que eu abri mão desse fundamento? Que é um fundamento que antigamente era muito cobrado. Quando entrou a pandemia, nós tivemos aquele problema do contato. Qualquer contato podia transmitir a Covid. E, gente, desculpa, mas a Covid não foi embora. Além da Covid não ter ido embora, nós temos outros problemas de saúde que são transmitidos também pelo contato. Então, é assim, não é que, você não gosta? Não, não tem nada contra. Tenho o maior respeito por quem pede a bênção. Mas eu acho que, assim, obrigar a pedir a bênção não é necessário. Somente porque eu prefiro, às vezes, que a pessoa não me peça a bênção do que pedir a bênção na minha frente e sair falando mal de mim quando sai do terreiro. Como eu já vi vários filhos de santo fazer com os pais de santo de algumas casas que eu conheço. Para mim, não, a bênção é um sinal de respeito. E se você não respeita o seu pai de santo fora do terreiro, não adianta você pedir a bênção lá dentro. Outro fundamento que nós temos é o quê? Eu chego na casa, qual que é a primeira coisa que eu faço? Saúdo a trunqueira. Você vai lá fora, vai saudar a trunqueira para entrar na casa. Eu passo pela porta da casa para entrar. Você vai
fazer o sinal da cruz 3 vezes no chão, pedindo licença para entrar no ambiente. Ah, chegou uma entidade do Pai de Santo. Nós abaixamos, Pai, Mãe de Santo, nós abaixamos em sinal de respeito à entidade e saudamos no chão. Porque são as entidades donas da casa. Isso é um sinal de respeito que se demonstra à entidade que comanda a casa. Então, são fundamentos que são pequenos, mas têm uma importância muito grande. Inclusive, nós temos outros fundamentos, como a pemba, a vela, a fita, toalha, que hoje nós não estamos mais levando esses fundamentos como eram antigamente. Antigamente existia até uma obrigação de pemba, fita e toalha. Essa obrigação ela era uma obrigação extremamente cara. Hoje quem me conhece sabe que eu não faço mais obrigação. Porque eu acho que perdeu a necessidade do que era antigamente. Eu faço apenas a obrigação de Oxalá. O restante dos orixás, todos os outros orixás que eu faço, na data de comemoração daquele orixá, eu peço que aqueles que se sentirem à vontade façam uma oferenda ao orixá. Então, agora foi a festa, foi Ogum. Fizemos o inhame, demos para Ogum. A Oxóssi, a gente faz uma cestinha lá com frutas, um vinho, cada um coloca a sua velhinha, oferenda ao Oxóssi. Agora nós vamos ter Xangô. Ou você faz o quiabo, ou faz o amalá, aquele que gosta de fazer o amalá. Eu vou explicar aqui um pouquinho, porque eu sei que muita gente nem sabe o que é um amalá. O amalá, primeiro, ele é feito numa gamela de madeira. Aí você vai colocar a polenta, uma rabada por cima, anéis de cebola e os quiabos enfeitando em volta. Essa é a comida de Xangô. Mas você também pode dar o quiabo. Então, assim, todos os orixás nós vamos fazendo uma oferenda. Eu acho que aquele negócio de fazer obrigação, colocar toalha, colocar bebida, fruta, 7 velas, 7 pembas. Gente, não tem a necessidade disso. Tá? Não tem a necessidade, por quê? Isso é da Umbanda antiga mesmo. E eu acho que com a evolução, algumas coisas foram mudando. Da mesma forma que algumas pessoas perguntaram para mim, na casa a gente vai ficar recolhido? Falei, não, não vai recolher, por quê? Eu sou da Umbanda, eu não sou do Candomblé. Por mais que eu tenha passado por uma casa que tocava Candomblé, eu fui recolhido, fiz meu bori, eu não vou fazer bori nos filhos. Eu não sou pai de santo do Candomblé, eu sou pai de santo da Umbanda. Então, são fundamentos diferentes para religiões diferentes. São matrizes diferentes. Então eu gostaria de passar esse tipo de informação para que as pessoas realmente entendam, sabe? Gente, o fundamento ele é importante, mas não é porque uma casa faz que a outra tem que fazer. Na nossa casa, para você descobrir quem é o seu pai e sua mãe de coroa, primeiro você tem que estar desenvolvido. Com o seu desenvolvimento, nós vamos colocar você deitado em cima da esteira e nós vamos chamar o orixá que rege a sua coroa. Ele vai riscar o ponto, vai dar o nome e vai falar a cor da vela que ele utiliza. Tem outras casas que é pelo Eledá, outras casas é pelo búzio, outras casas, eu já cheguei a ver isso também, o pai de santo fala quem é o seu orixá de coroa. E teve casa que eu passei que a mãe de santo falava assim, olha, qual que é o orixá que você mais tem afeição? É o seu pai de coroa. Só que assim, por que para mim isso não cabe? No meu começo de desenvolvimento, eu tinha uma proximidade muito grande com o caboclo 7 flechas. Tanto que quando eu deitei para fazer a minha confirmação, tinha certeza que ia vir os 7 flechas. E quem veio foi o Ogum. Então, é importante que o fundamento, principalmente, seja levado muito a sério para saber quem é um pai de coroa. Há poucos dias, eu vi uma pessoa comentando na internet que ela estava ensinando a fazer um alguidar com folha e goma.
Então você pegava as folhas, fazia um formato, enchia de goma e servia como alguidar, porque é o alguidar ecologicamente correto. E eu perguntei para a pessoa assim, desculpa, mas eu queria entender como que fica o fundamento do barro. Porque existe um fundamento para que o alguidar seja de barro. E a resposta foi, eu acho que você precisa estudar. E eu respondi, desculpa, mas quem precisa estudar não sou eu. Porque eu estudei sobre esse fundamento, por isso que eu estou falando. E por que se usa o alguidar de barro? Isso vem do voodoo, não é voodoo lá de Nova Orleans, com os ossinhos, a feitiçaria negra. O voodoo é uma religião africana que foi onde nasceram as matrizes das religiões consideradas hoje culto de nação. O culto de nação foi onde se originou o candomblé. Pois que você tem Gueto, Jeje, Nagô, Congo, Angola, porque cada nação teve a sua essência. Quando veio para o Brasil, essas nações se transformaram no candomblé. Hoje você tem casa que responde a cada nação dessa que veio do voodoo. E no voodoo, eles ensinam que o barro é utilizado porque acredita-se que quando nós morrermos, todos nós voltaremos à terra. A terra é a essência de tudo. Então o barro ele vai ser consumido pela terra e vai se transformar novamente em terra. Por isso você pode ver que o alguidar com o tempo ele se desmancha e é consumido. Aí eu escuto assim, você precisa estudar. Mas será que a pessoa estudou antes de falar o que ela está ensinando? Porque eu perguntei que eu gostaria de saber realmente qual foi o fundamento que ela fez para entender de fazer um alguidar de folha. Não foi na forma de satirizar ou de querer menosprezar. Mas, se existe um fundamento, eu vou estudar esse fundamento para entender. E hoje eu faço assim. Se eu for fazer uma oferenda para o Oxóssi, eu posso muito bem estender algumas folhas de bananeira, umas folhas de samambaia e colocar em cima. Por quê? São as folhas que correspondem a um orixá. Mas eu não vou fazer uma entrega para Exu e colocar na folha, eu vou colocar no alguidar. Então existem diferenças. Outra coisa, nós temos que entender a diferença de entrega e oferenda. Para uma entidade de direita, nunca se faz uma entrega. É sempre uma oferenda. Você está ofertando uma entidade de direita. Este Pombogira você faz uma entrega. Você está entregando energia a eles. Então, eu queria passar esse recado para vocês hoje. É um pouco mais de ensinamento. Se tiverem dúvida, mandem, comentem, curta esse vídeo, compartilhe, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E que Pai Oxalá possa abençoar cada um de vocês. Uma boa semana a todos.